continuar aqui no tema, porque falei que foi bem rápida essa... Finalizou, já acabou, né, esse leilão, mas percebemos um detalhe aí, na verdade, importante, porque a participação, né, foram de poucas empresas, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, né, dando um geral. A minha pergunta é, existem muitos desafios para a construção e operação dessas linhas, desses empreendimentos, porque tão poucas empresas acabaram participando desse leilão agora pela manhã? Então, Paulo, a primeira coisa sim, a gente tinha para esse leilão alguns desafios técnicos e também financeiros, né? Então, a gente está falando, por exemplo, o grande lote desse leilão de hoje era o lote 1, tinha um CAPEX estimado, né? Um investimento estimado em mais de 18 bilhões de reais. E assim, da nossa bolsa aqui brasileira, por exemplo, são poucas as empresas que têm a capacidade de entrar, de assumir um investimento desse tipo, né? Inclusive, o governo, né, e aí as equipes envolvidas aí, a ANEEL, né, no leilão, até sugeriram dividir esse primeiro lote em 4 partes, que a gente chama de sublotes, para caso alguém não conseguisse realmente pegar um lote sozinho, que ele fosse pelo menos dividido aí em 4 partes, e cada uma das partes pegava ali e ficava com a obrigação de investimento menor. Não foi necessário, porque a gente teve um vencedor pelo lote inteiro, que foi a State Grid, né, uma chinesa gigantesca, né, uma companhia gigantesca, inclusive tem participação em outras empresas aqui no Brasil. Mas acho que a grande diferença dos outros leilões que a gente viu, né, que sempre tinha muita gente participando, muitas empresas, inclusive no último leilão, e a gente até comentou no giro aqui que teve até uma empresa que não tinha nenhum histórico no setor, nem dinheiro ela tinha de verdade, e ela acabou sendo barrada depois pelos órgãos, né, responsáveis pelo leilão. Então, acho que essa complexidade, por causa do investimento, né, relevante, acabou afastando um pouco o número grande de investidores. E a gente também tinha uma outra complexidade tecnológica, que esse foi um leilão aí de corrente contínua de alta voltagem, que não é uma tecnologia muito comum aqui no Brasil, são poucas as empresas que operam linhas desse tipo aqui. Então, basicamente das empresas mais conhecidas, a gente tem a Eletrobras e a própria State Grid, né, que já operam aqui no Brasil. Então, já era esperado que a gente não ia ter muita competição nesse leilão, né? Inclusive, a gente esperava que a gente não fosse ter nem muitos deságios, né, por causa dessa menor competição, mas isso não se provou verdade. A gente, mesmo assim, continuou vendo deságios bastante grandes, né? Então, acho que esses dois fatores, eles ajudaram, então, para começar, essa questão do investimento muito grande e também dessa complexidade tecnológica um pouco maior, mas a gente também tem que lembrar que no ano que vem a gente vai ter um leilão relevante no primeiro semestre, de novo aí, um CAPEX total, né, falando de todos os lotes que vão para leilão, a gente está estimando aí um CAPEX total de mais de 18 bilhões, né, então, dessa vez não vai ter uma concentração muito grande em um só lote, né, como foi dessa vez, então vai ser um negócio mais pulverizado, que aí sim deve ajudar a trazer um pouco mais de concorrência. Então, acho que muita gente que até poderia participar no leilão de hoje, preferiu deixar para participar no leilão que a gente deve ter no primeiro semestre do ano que vem. Então, acho que foi uma combinação de fatores aí que acabou fazendo esse leilão ser um pouco mais vazio, né, como a gente fala. E super rápido, né? E, no geral, assim, Rui, como é que foi a sua avaliação das empresas vencedoras? Você comentou aí da State Grid, né? Mas o que você pode falar um pouquinho? Foram 3 lotes, o primeiro aí 18 bilhões, mas tiveram outros 2 também. O que você pode falar aí, a sua avaliação sobre esse leilão mesmo como um todo, se acaba sendo positivo para as empresas, né? Comentar um pouquinho. Sim, como eu disse, né, a expectativa era que a gente tivesse um deságio menor pela menor quantidade de participantes, mas não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi lote 1
sendo arrematado com deságio de quase 40%, o lote 2 com deságio de 47%, o lote 3 com deságio de 43%. Então, a gente ainda viu um deságio bastante relevante, o que para as empresas não é uma boa notícia, né? Para essas empresas que venceram, a gente sempre fala, né? Quanto maior o deságio que você aceita para vencer uma concessão de transmissão, menos receita você está aceitando receber por aquela concessão e, consequentemente, menor é a rentabilidade, né? Então, acho que todas as empresas queriam, na verdade, ter aí levar essas concessões sem muitos deságios, e a gente ainda está vendo deságios grandes, o que ajuda a pressionar a rentabilidade. Então, diria que, assim, para as empresas que participaram, claro, elas ainda podem ter capacidade de gerar valor, né? Não estou falando aqui que foram vitórias ruins, digamos assim, que vai trazer perda de valor para as companhias, mas, claro, não serão ativos que vão agregar muito valor para essas companhias, dado que foram deságios relevantes, e isso, claro, né, acaba pressionando a rentabilidade dessas concessões. Então, a gente teve o primeiro lote, como eu falei, foi a State Grid, que era o mais relevante de todos, com CAPEX ali de cerca de 18 bilhões de reais, né? O segundo lote era um lote já bem menor, de um CAPEX estimado em 2,5, 2,6 bilhões, que foi vencido num consórcio do qual a Alupar faz parte, com deságio de 47%, e o terceiro lote vencedor foi a Celel, que com uma RAP aí, um desconto, né, do deságio para a RAP máxima de cerca de 43%, e esse já é um investimento menor de 1 bilhão de reais, né? Então, assim, de certa forma já era bem esperado que ou a State Grid ou a Eletrobras fossem tomar ou vencer o lote 1, né, porque elas eram as que mais, além de conhecer a tecnologia ali, eram as que tinham um balanço grande o suficiente para assumir esses compromissos de investimento. As outras duas a gente já esperava que fossem ser companhias menores, né, e acabou realmente se provando verdadeiro. Mas é isso, acho que no resumo aqui, por mais que tivéssemos menos competição, os deságios ainda foram grandes, e acho que mostra um pouco aqui que extrair muito valor dessas novas concessões segue sendo um desafio, porque os deságios seguem ainda muito altos, e aqui a gente tem que lembrar que dá preferência para companhias que já tinham ali um portfólio robusto, que foi, né, dos leilões ali da época de 2017, 2016. Naquela época, sim, a gente teve leilões que tiveram poucos deságios, porque tinha pouquíssimas companhias ali na época disputando. Então, a própria Alupar, né, uma companhia que naquela época conseguiu construir um portfólio muito robusto, que deve começar agora a trazer um fluido positivo aí, né? Um fluxo positivo de dividendos e também de resultados, né? Já vamos falar de Alupar, mas Eletrobras acabou, né, desistindo, né? Era uma das favoritas, né? Ali se esperava que fosse State Grid e Eletrobras ali para participar do primeiro lote ali, mas Eletrobras acabou desistindo. Deve ter sido por causa do deságio mesmo muito grande. O que mudou ali para a Eletrobras acabar, né, não participando? Assim, é sempre muito difícil saber, né? Porque a gente sabe que uma companhia está interessada pelas mensagens ali em calls de resultado, né? Quando você pergunta, às vezes, para a companhia, mas para levar realmente uma proposta para a mesa, é preciso que a companhia tenha definido alguns parâmetros e algumas coisas para saber que ela realmente vai conseguir assumir aquele compromisso. Então, é preciso que ela tenha, por exemplo, já uma rede relativamente certa de fornecedores, né, para caso ela realmente ganhe aquele lote. Uma questão de financiamento também, já tem algumas linhas de financiamento preparadas para conseguir assumir esses investimentos. Enfim, tem uma série de
fatores que a companhia precisa estar relativamente certa antes de dar o lance para poder realmente assumir esse compromisso, né? Afinal de contas, é um compromisso relevante e você não pode simplesmente assumir sem saber se vai conseguir entregar, né? Então, pode ser que ela não tenha conseguido se assegurar de algumas dessas questões que fossem necessárias para ela levar a disputa adiante. Claro, né? Acho que a gente ainda vai ter alguma resposta oficial da companhia ou numa próxima, nos próximos resultados ela pode informar por que ela resolveu não participar. Mas realmente a gente entende ou recebeu essa notícia da falta, né, da Petrobras, da Eletrobras, com estranheza, porque ela realmente era ali uma das favoritas, né, uma das poucas que realmente conseguiriam arrematar esse lote 1. Agora, com relação aos deságios, né, acho que isso não é um problema, porque ela poderia simplesmente ter dado um lance com deságio baixo, né? Você dá o lance que você entende que é o melhor, e se você perder, isso não cabe a você, né? Você simplesmente faz a sua oferta ali, e se alguma outra companhia quiser receber menos, sorte ou o azar dela, dependendo desse desconto que ela também oferecer, né? Perfeito. E queria agora voltar, né? Você acabou falando de Alupar, que acabou vencendo o segundo lote, né? Ali. A Alupar, ela tem feito também muitos investimentos aqui, né? Na América Latina, ganhou aí alguns leilões na Colômbia, Peru, no Chile. O que você pode falar um pouquinho aí dos planos da Alupar para a América Latina? Até porque, né? Foi a Alupar Day ontem, né? O que você pode contar para a gente aí, para os investidores? Sim, estivemos lá no Alupar Day. Assim, na verdade, né, a Alupar é uma empresa de transmissão, basicamente, então a gente nunca espera grandíssimas novidades desse tipo de empresa, porque é o tipo do negócio mesmo, né? Um negócio extremamente resiliente, estável, sem muitas mudanças, então não foi um dia de grandes novidades, mas foi um dia interessante para a gente ver aí e entender melhor essa estratégia, principalmente essa estratégia aí de América Latina, e para entender um pouco por que ela está colocando os pezinhos aí nos países vizinhos, a gente, de novo, volta para a questão desses últimos leilões aqui no Brasil. A gente tem visto leilões no Brasil com deságios muito grandes, né, com um apetite muito grande das companhias, dos investidores, e como eu disse, isso é um problema, porque você acaba pressionando a rentabilidade dos ativos de transmissão, né? Então, quando você tem leilões muito competitivos, para você conseguir levar algum lote, você precisa oferecer um desconto muito grande, e isso não necessariamente é boa notícia para a companhia, né? Então, nos últimos anos, para você ter uma ideia, né, acho que esse leilão de hoje, que a Alupar venceu um dos lotes, ele é praticamente uma exceção. Nos últimos anos, desde 2018, a Alupar, ela, na verdade, não estava levando praticamente nenhum lote. E a gente teve vários leilões, e a Alupar, ela não levava nenhum lote, justamente porque os deságios têm sido muito grandes e ela prefere não ser muito agressiva nesses lances, né? E aí, para fugir um pouquinho dessa competição, que é um pouco mais alta aqui no Brasil, neste momento, ela resolveu ir para os países vizinhos, ver se ali ela consegue ter investimentos com retornos um pouco menos pressionados do que a gente tem visto no Brasil. E ela tem conseguido, né? Em alguns países, a Alupar já tinha estado alguns anos atrás, já tinha feito alguns investimentos no passado. Então, assim, para começar, não são países completamente desconhecidos pela companhia, né, o que pode trazer um certo desconforto para o acionista, né? Putz, a companhia está investindo num país que ela nem conhece, né? O que ela vai fazer lá? Então, assim, de certa forma, ela já conhece esses países, ela tem uma participação ali, já esteve nesses países no passado. E, além disso, não são países quaisquer, são países em que tem uma regulação
bastante sólida, né? Então, a gente está falando aqui da Colômbia, do Peru e do Chile, que são países que têm uma regulação para o setor de transmissão, que, claro, não é uma regulação igual a do Brasil, que é muito sólida. A regulação no Brasil do setor elétrico, ela é benchmark, né, que a gente fala, ela é um exemplo aí para muitos outros países no mundo. Claro, não é a mesma solidez da regulação brasileira, mas tem vários parâmetros ali que trazem conforto para a companhia resolver investir, entre eles o prazo de concessão, algumas concessões, como, por exemplo, se você demorou um pouco mais para entrar esse ativo em operação, mas foi um problema que não foi culpa da companhia, às vezes é climático, às vezes é alguma coisa relacionada à licença ambiental, a companhia não sofre por isso, ela tem o direito de ser ressarcida por essas questões. Então, assim, são países que têm uma regulação relativamente sólida e que trazem uma confiança aí para a companhia investir neles. Então, aí você meio que une o útil ao agradável, né? Você tem países com uma regulação sólida e você tem locais onde a concorrência não tem sido tão grande quanto a gente está vendo no Brasil. Então, você tem ali países em que você consegue fazer a construção, consegue ter uma previsibilidade e, ao mesmo tempo, consegue arrematar essas concessões com um retorno interessante. Então, isso explica um pouco esses novos passos da Alupar nos países vizinhos. E, além disso, tem uma característica nesses países, que é uma característica também que é um pouco parecida no Brasil, que é esses países, agora que eles estão começando a olhar para os investimentos em energia renovável, as plantas dessas usinas renováveis, elas ficam distantes dos centros consumidores. Isso quer dizer o quê? Que o lugar onde essa energia é gerada fica distante de onde as pessoas consomem, então você precisa de transmissão e de longas linhas de transmissão para levar essa energia. Então, assim, além disso, são países que ainda casam essa necessidade de linhas de transmissão aí para os próximos anos. Então, a Alupar falou aí inclusive, potencial aí de CAPEX de mais de 2 bilhões de dólares nos próximos anos, de oportunidades surgindo nesses países, e a gente vê isso com bons olhos, dado que aqui no Brasil a gente segue com uma competição ainda bastante grande. E a Alupar é apontada, né, aí como com grande potencial, vamos dizer assim, né, para distribuir dividendos. Esses investimentos, né, de certa forma, esses investimentos que a empresa vem fazendo e vai fazer, qual é a relação aí para voltar para o acionista? Eu digo assim também em questão de tempo, né? Se vale a pena agora você investir em Alupar esperando mais para frente dividendos mais gordos, porque a empresa já distribui, né? Mas com esses investimentos aí, há possibilidade de ser ainda maior essa distribuição? Assim, olhando o que a gente está vendo no leilão de hoje, eu diria que a companhia está escolhendo um caminho no qual ela vai combinar crescimento com dividendos, né? Então, inclusive isso no Alupar Day ontem falaram sobre isso, né? Teve uma pergunta sobre dividendos e a gestão deu indícios de que teria um futuro em que combinasse crescimento com dividendos, né? Esses investimentos na América Latina que eu falei, eles têm sido investimentos relativamente pequenos para o tamanho da companhia. Então, a gente está falando aqui de RAPs, que é a receita que ela recebe por essas concessões aí, de aproximadamente 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, para um investimento de aproximadamente 30, 40 milhões de dólares, né? Então, uma dimensão pequena, perto do tamanho da Alupar, mas esse leilão de hoje já é um leilão muito maior, né? Já é uma RAP aí de 240 milhões de reais, para um investimento estimado em 2,6 bilhões, claro que é um consórcio, né? Então não é só ela ali que vai investir isso sozinha, né? Tem uma participação de outra companhia,
Mas isso, para mim, indica que a companhia realmente está buscando o caminho de também crescer e não só pagar dividendos, né? Então, assim, aqui, para quem só olha dividendos e não quer saber de absolutamente nada, a Alupar não me parece a melhor escolha, porque a companhia vai continuar destinando parte do fluxo de caixa que ela está gerando em novos investimentos, tá? Isso é ruim? Não é ruim, porque a gente sempre lembra que uma companhia que só paga dividendos e não reinveste, ela em algum momento vai chegar em um problema em que os ativos dela vão estar muito depreciados, ou então vão estar muito perto de fim de concessão, né? Em algum momento esse fluxo de receita vai terminar e ela não vai ter mais de onde tirar esse fluxo de caixa, né? Essa geração de caixa. Então, na nossa visão, né, uma companhia ela não deve apenas pagar dividendos, porque ela precisa ter um olho ali no futuro, ela precisa ter uma perspectiva de que ela vai continuar tendo ativos geradores de caixa no futuro, então por isso ela deveria continuar investindo. O grande problema desse lote de hoje que a Alupar levou é que foi realmente um deságio bastante grande, o que tende a ser incomum olhando para a Alupar, né? A Alupar, ela normalmente, aqui a gente tem uma medição que a gente faz no setor, que é a relação entre a receita e o tanto de investimento que vai ser feito nesses lotes, né? A Alupar, normalmente, ela trabalha ali com uma média de 12%, 13%, 14%. Esse leilão de hoje, esse retorno caiu para 9%, que é bem abaixo do que ela costuma trabalhar. Então, assim, não é uma notícia exatamente boa, mas a gente também precisa entender aí onde a companhia está vendo valor. Pode ser que ela, por exemplo, esteja estimando que ela consiga fazer esse CAPEX cerca de 10, 15, 20, 30% menos do que a ANEEL estimou aí no leilão. Então, se fosse isso, o retorno já voltaria para os mesmos patamares que ela está acostumada a trabalhar, e aí eu entendo que a ação deveria, os acionistas deveriam ficar um pouco mais animados do que eles estão hoje com o resultado desse leilão. Mas acho que a grande notícia aqui para quem estava esperando que a Alupar fosse parar de investir completamente e só pagar dividendos de uma hora para outra, isso não vai acontecer. A gente entende que os dividendos devem aumentar por causa daquele ciclo que eu falei de CAPEX que ela fez muito grande a partir de 2016, 2017, mas a companhia ainda continuará focada em crescer. E para a gente está tudo bem, né? Desde que você tenha um equilíbrio aqui entre crescimento e dividendos. Não dá para só crescer sem remunerar o acionista, mas também não dá só para pagar dividendos e esquecer que daqui a 10, 15 anos as concessões vão acabar e você não vai ter mais de onde tirar a sua remuneração. Tendo tudo isso como cenário, a sua recomendação hoje, qual é? A gente gosta de Alupar, a gente tem recomendação de compra para Alupar, e ela faz parte da carteira de dividendos também, e está em outras séries da casa, melhores ações da Bolsa, enfim, mesmo séries que não focam em dividendos, porque a Alupar acaba sendo essa empresa mais defensiva que, por mais que muitas coisas ruins venham a acontecer em relação ao fiscal, juros, crise lá fora, a gente sabe que essa é uma empresa que vai continuar tendo bons resultados, remunerando o acionista e também com uma certa capacidade de investir no futuro, tá? Mas a observação aqui é só com isso que eu falei, que é assim, para quem espera que a Alupar de uma hora para outra vá parar de investir e só vai pagar dividendos, a gente entende que isso não vai acontecer e, de certa forma, isso não é uma notícia ruim, né? De novo, porque toda companhia precisa pensar no futuro também.